irmãos, bom dia a todos, que a graça e a paz de Jesus possam mais uma vez encher o coração de cada um dos irmãos, de cada um de nós. Vamos abrir a palavra. Atos Apóstolos, capítulo 25. Essa é a nossa 39ª exposição no livro de Atos dos Apóstolos. Nós estamos nos aproximando do final do livro. Louvado seja Deus por isso. Grande parte das igrejas expõe Atos dos Apóstolos em 40 e poucas mensagens. Isso é sinal de que nós estamos no caminho certo. Atos capítulo 25, texto bíblico diz assim: Tendo, pois, Festo assumido o governo da província, 3 dias depois subiu de Cesareia para Jerusalém. E logo os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram queixa contra Paulo e lhe solicitavam, pedindo como favor, em detrimento de Paulo, que o mandasse vir a Jerusalém, armando eles cilada para o matarem na estrada. Festo, porém, respondeu achar-se Paulo detido em Cesareia, e que ele mesmo, muito em breve, partiria para lá. Portanto, disse ele, os que dentre vós estiverem habilitados, que desçam comigo, e havendo contra este homem qualquer crime, acusam-no. E não se demorando entre eles mais de 8 ou 10 dias, desceu para Cesareia. E no dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Comparecendo este, rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, respondeu a Paulo: queres tu subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito destas coisas? Disse-lhe Paulo: estou perante o tribunal de César, onde convém seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu muito bem sabes. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém, para lhe ser agradável, pode entregar-me a eles. Apelo para César. Então, Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: para César apelaste, para César irás. Passado alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia, a fim de saudar a Festo. Como se demorassem ali alguns dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Félix deixou aqui preso certo homem, a respeito de quem os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram queixa, estando eu em Jerusalém, pedindo que o condenasse. A eles respondi que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. De sorte que, chegando eles aqui juntos, sem nenhuma demora, no dia seguinte, assentando-me no tribunal, determinei fosse trazido o homem. E levantando-se os acusadores, nenhum delito referiram dos crimes de que eu suspeitava. Traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião e particularmente a certo morto, chamado Jesus, que Paulo afirmava estar vivo. Estando eu perplexo quanto ao modo de investigar estas coisas, perguntei-lhe se queria ir a Jerusalém para ali ser julgado a respeito disso. Mas, havendo Paulo apelado para que ficasse em custódia para o julgamento de César, ordenei que o acusado continuasse detido, até que eu o enviasse a César. Então Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir este homem. Amanhã, respondeu ele, o ouvirás. De fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com grande pompa, tendo eles entrado na audiência juntamente com oficiais superiores e homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de Festo. Então disse Festo: Rei Agripa e todos vós que estáis presentes conosco, vedes que este homem, por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convinha que ele vivesse mais. Porém, eu achei que ele nada praticara passível de morte. Entretanto, tendo ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo ao imperador. Contudo, a respeito dele, nada tenho de positivo que escreva ao soberano. Por isso eu o trouxe à vossa presença, e mormente a tua, ó rei Agripa, para que, feita a arguição, tenha eu alguma coisa que escrever. Porque não me parece razoável remeter um preso sem mencionar, ao mesmo tempo, as acusações que militam contra ele. Vamos fechar os olhos,
fazer mais uma oração ao Senhor. Pai, que a Tua graça nos oriente, nos conduza e nos instrua, de maneira que possamos entender o que a Tua palavra deseja nos ensinar. Abençoa a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, de 1938 a 1945, aproximadamente, C.S. Lewis escreve 3 livros com o objetivo de tratar de um assunto muito peculiar. O tema daqueles livros era a origem da maldade. O pastor Gabriel vai falar um pouquinho mais com vocês hoje, logo mais na EBD, a respeito da origem da maldade. Mas fato é que C.S. Lewis não tinha como objetivo escrever uma trilogia. E embora não fosse esse o objetivo, como os livros partilhavam do mesmo tema, essa ficou conhecida como a trilogia espacial. E naquela trilogia, o autor discorre a respeito da origem do mal, fazendo alegorias que mencionam Gênesis capítulo 3, no momento da queda. E ao fazer isso, ele tem como objetivo trazer em destaque algo que nos é muito peculiar aqui nesta manhã. Porque o objetivo de C.S. Lewis, ao escrever aqueles 3 livros, é mostrar que quando você tem a opção, tem a oportunidade de fazer o bem, mas escolhe não fazê-lo, então, automaticamente, consequentemente, imediatamente, você está escolhendo pelo mal. É mais ou menos isso que Paulo estava contemplando diante dos seus olhos aqui. Era mais ou menos isso que os governadores, os comandantes, os reis daquela província estavam fazendo com Paulo. Tendo eles perfeita clareza de que Paulo não havia cometido crime algum, tendo eles a oportunidade de escolher o bem, eles não o fazem por medo da pressão dos judeus, por medo da pressão da sociedade, por medo da pressão popular. E por causa disso, automaticamente, imediatamente, consequentemente, eles estão escolhendo o caminho do mal. Eu não sei se os irmãos se lembram, mas estes eram os últimos 2 julgamentos de Paulo. Paulo passaria por 5 julgamentos. Paulo estava em Éfeso, junto aos presbíteros de Éfeso. Os irmãos se lembram? Em um momento em que Paulo passa confirmando e considerando a condição das igrejas, das congregações que haviam sido estabelecidas, ele passa confirmando se estava tudo bem. E ele está em Éfeso, e ele opta por ir a Jerusalém. E quando ele toma essa decisão, é notório pelo texto bíblico que os presbíteros estão muito preocupados. Eles sabem que Paulo vai ser preso. E quando estão ali, eles se ajoelham junto de Paulo, eles choram junto de Paulo, eles oram junto de Paulo, e Paulo se despede a caminho de Jerusalém. Ao chegar em Jerusalém, Paulo é então preso pelos líderes dos judeus. Quando Paulo é preso, ele é submetido ao seu primeiro julgamento, que nós já vimos aqui, quando ele é julgado por Cláudio Lísias. Os irmãos se lembram desse texto? Paulo é aprisionado, amarrado, os judeus querem que ele sofra açoites, e então Paulo é colocado diante de Cláudio, comandante do exército, para ser por ele julgado. Naquela ocasião, o comandante fica assustado, porque Paulo se declara romano, e sendo ele, portanto, um cidadão romano, não poderia ser preso, não poderia ser açoitado, sem que antes fosse julgado. Para aumentar o problema que estava nas costas daquele comandante, Paulo ainda era um romano por nascença, enquanto o comandante era um romano por ter comprado o título. Vocês se lembram disso? Portanto, dentro da hierarquia da sociedade romana, Paulo estava, inclusive, acima do comandante. Então, o comandante fica desesperado, porque ele tem um grande problema nas mãos. Por um lado, os judeus estão pressionando, porque querem que Paulo permaneça preso, que seja açoitado e talvez até morto. Por outro lado, o governo romano pode cobrá-lo, pode exigir dele aquela circunstância. Então, para se livrar deste problema nas mãos, o comandante entrega Paulo a Sinédrio. Naquela ocasião, o Sinédrio não tem o desejo de matar Paulo. Os irmãos vão ver que este problema de Paulo vai se avolumando.
E à medida que o tempo passa, o sinédrio, bem como os líderes judeus, eles estão cada vez mais enfurecidos com Paulo. Mas naquela ocasião, eles julgam Paulo, é o segundo julgamento de Paulo. Naquela ocasião, eles não querem que ele morra. Eles declaram, olha, este homem não tem crime algum que seja digno de morte. E então, devolvem Paulo para o comandante romano. E o comandante, mais uma vez, não sabe o que fazer. Então ele tem uma ideia, eu vou mandar Paulo para Cesareia. Então Paulo estava preso em Jerusalém, ele é enviado para Cesareia Marítima. Os irmãos se lembram como era Cesareia? Aquela cidade realmente marítima, uma cidade belíssima, que tinha anfiteatros, aquedutos, grandes construções monumentais construídas por Herodes Antipas. Lá naquela cidade, Paulo é preso, continua preso, e ele fica sob o governo de um governador chamado Félix. E ali Paulo é submetido ao seu terceiro julgamento. Félix, mais uma vez, observa que Paulo não cometeu crime algum digno de morte, mas sem condição de libertar aquele prisioneiro, pela pressão popular dos judeus, mais uma vez ele escolhe não fazer o bem, e ele mantém Paulo aprisionado. E então, Félix mesmo é sucedido por Festo. Agora, quem assume o governo daquela província, daquela região, é Festo. Nesse momento, Festo vai julgar Paulo e decidir o que fazer com ele. Para que os irmãos entendam a cronologia dos acontecimentos, Paulo é preso em Jerusalém, é enviado para Cesareia, ele está em Cesareia, vai ser julgado por Festo em Cesareia, vai ser julgado por Agripa e Berenice em Cesareia, ele apela para César, portanto, para o imperador romano, então ele é enviado para a Itália, é enviado para Roma. No momento do seu envio, ele é surpreendido por uma tempestade, naufraga, passa alguns dias em Malta, finalmente chega em Roma e continua preso em Roma. Então esse é o desenrolar da história, nós estamos quase no final já do livro de Atos dos Apóstolos. Os irmãos entenderam bem a cronologia, agora ele está em Cesareia, agora Festo assumiu o governo, agora Festo é que vai julgá-lo. Mas Festo acabou de assumir o governo. Volte seus olhos para a sua Bíblia, leia no versículo 1 do capítulo 25, o texto bíblico diz: 3 dias depois de chegar à província, Festo subiu de Cesareia para Jerusalém. Festo era um governador inexperiente. Félix chegou ao cargo de governador porque foi ascendendo, porque ele foi se destacando. Festo não. Festo era de uma família importante, ele foi, de certa forma, colocado naquela função. Mas Festo, nota-se pelos escritos passados e pelo texto bíblico, que Festo era sim um homem inteligente. Ele herda aquele governo com um problemão nas costas, lembra? Qual era o problema dele? Ele tem que lidar com Paulo. Paulo já está preso há 2 anos. Paulo é um prisioneiro conhecido. Paulo é gente importante. E ao herdar aquele governo, ele tem um prisioneiro importante, conhecido, já há mais de 2 anos, aguardando julgamento. Para piorar a situação, era cidadão romano. E então Festo precisa tomar uma decisão. Para se orientar a respeito dos fatos, para organizar o seu pensamento e saber o que fazer, ele toma a decisão de ir a Jerusalém e lá colher informações a respeito daquele caso. Vejam que ele acabou de assumir o governo, ele não faz nada, a primeira atitude dele é subir a Jerusalém para perguntar a respeito de Paulo, para colher informações com o que o texto bíblico chama do seu conselho, os seus conselheiros. E então, 3 dias depois que ele assume, ele vai a Jerusalém para tomar nota a respeito daquela situação. Ao subir em Jerusalém, ele imediatamente encontra-se com os judeus, os líderes dos judeus e representantes do Sinédrio. Lembra que o Sinédrio tinha julgado Paulo, mas não tinha visto ele como alguém digno de morte? O problema agora se avolumou. Do capítulo 23 até agora no capítulo 25, nota-se que a raiva, o ódio dos judeus foi aumentando.
Lá no capítulo 23, alguns chegaram a fazer uma greve de fome. Disseram, enquanto Paulo não morrer, nós não vamos nos alimentar. Agora, não eram só esses líderes furiosos que estavam contra Paulo. Agora também o Sinédrio queria a morte do apóstolo. E então eles vão imediatamente até o governador e pedem que o governador envie Paulo para eles, planejando que no caminho eles possam fazer uma emboscada para matar Paulo. Isso está escrito literalmente na sua Bíblia, aí no versículo 3. E então Festo, notando que eles estão programando, planejando uma emboscada, Festo diz, não, ele está preso em Cesareia. Quem quiser pode vir comigo até Cesareia e lá nós vamos julgá-lo. Ele passa mais alguns dias se orientando a respeito daquela situação e depois ele desce até Cesareia para em Cesareia fazer o seu julgamento. Este será o 4º julgamento do apóstolo Paulo. E mais uma vez, o juiz considera o apóstolo inocente. O que aqueles 5 juízes que julgariam Paulo não consideravam era que existe um supremo juiz que está no controle de todas as coisas na vida de Paulo e também na vida da igreja. Um supremo juiz que considera que, até mesmo quando as coisas parecem estar dando errado, ele as faz dar certo segundo a ótica dele. Esse texto é consolo para nós, porque esse texto nos mostra que quando parece estar tudo errado na nossa vida, a gente sabe que existe um supremo juiz, um supremo governante, alguém que está acima de todas as coisas, assentado sobre o trono, governando o mundo. E se der certo ou der errado, a nossa vida está nas mãos do nosso Senhor. Louvado seja Deus por esta certeza que nos faz dormir em paz. Não estou dizendo que Ele vai resolver todos os seus problemas, que a luta vai acabar agora, não estou dizendo isso. Estou dizendo que Ele vai te sustentar. Louvado seja Deus pelo seu sustento, pelo supremo juiz que cuida de nós. Naquele julgamento, Paulo é posto perante Festo, ele começa a argumentar, e o primeiro argumento de Paulo, versículo 8 é, veja, eu não fiz nada de errado, nem contra judeu, nem contra o templo, nem contra a religião, nem contra César. Ele não pecou e não cometeu crime contra homem algum, judeu, nem contra a religião, templo, nem contra o governo romano, César. Porém, diante da sua situação, Paulo sabe, só existe uma solução para que eu não venha morrer aqui. Mas eu creio que mais do que isso, porque nesse texto, e nós lemos o texto, Paulo diz assim, se eu fiz algum crime que seja digno de morte, tudo bem, eu morro. Então Paulo não estava temendo a morte. Paulo estava intentando cumprir o chamado de Deus na sua vida. Porque lá no capítulo 9, quando Paulo é chamado, o Senhor diz a Ananias, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis. Paulo sabia que ele precisava pregar aos reis. Lá no capítulo 23, Paulo recebe uma visitação do Senhor, diz o texto que ele é tomado em êxtase, e o próprio Senhor diz a ele, Paulo, assim como você testemunhou de mim em Jerusalém, você também vai testemunhar em Roma. Ali estava, meus irmãos, o velho apóstolo, cumprindo com a sua carreira, intentando fazer a vontade de Deus, ainda que ela fosse contra a sua própria vontade. Vida cristã é isso. Muitas vezes é fazer aquilo que é a vontade de Deus e que é sim contrária à nossa vontade. Porque o evangelho é desse tamanho e nós somos desse tamaninho. Por isso você precisa entender que o evangelho é maior do que você. Então ele nunca vai se moldar à sua perspectiva. Paulo, então, apela para César. A impressão que dá no texto é que Paulo estava apelando de maneira
irresponsável, porque quem conhece César, o imperador de Roma, sabe muito bem que o imperador de Roma, na ocasião, era um homem terrível. Um homem que manda incendiar a cidade, segundo o relato de historiadores. Um homem que, segundo o relato de historiadores, manda matar a própria mãe. Um homem que, segundo o relato de historiadores, mata todos os seus inimigos. Um homem como esse iria julgar Paulo? Paulo não temia a morte. Paulo temia não cumprir a carreira. Para Paulo, seu ministério estava acima dos seus medos, do seu coração. E então, apelando para César, a palavra que Festo dá a ele é: então, se você apelou para César irás. Enquanto Paulo aguarda a transferência até Roma, enquanto ele aguarda ser julgado por César, vem à cidade de Cesareia para fazer uma visita política um homem chamado Herodes Agripa II, acompanhado da sua irmã Berenice. Herodes Agripa II era um homem corrupto e mundano, assim como seu pai, seu avô e seu bisavô. Vocês se lembram de quem ele era filho? Herodes Agripa II era filho de Herodes Agripa I. Herodes Agripa I era filho de Herodes Antipas, chamado de o tetrarca de Cesareia. Herodes Antipas era filho de Herodes o Grande. Herodes o Grande foi quem mandou matar o menino Jesus. Lembram-se disso? Herodes Antipas foi quem decapitou João Batista. Herodes Agripa II foi quem mandou matar Tiago. E quem mandou prender Pedro. Agora, Paulo estaria diante de Herodes Agripa II, homem mundano, corrupto, pecador, homem que não tinha um valor sequer, homem perverso, acompanhado da sua irmã, que também não era nenhuma flor que se cheire. Diz os relatos históricos com muita convicção, e aqui não é só uma conjecturação, há muitas evidências a respeito disso. Berenice tinha um caso incestuoso com o seu próprio irmão. Aquela mulher que teve ao longo de sua vida 5 homens, todos eles homens importantes, almejando atenção, almejando amor, almejando dinheiro, almejando poder. Essa era a mulher que estava acompanhando Berenice e que ia julgar Paulo. Os judeus tinham conhecimento a respeito de seu relacionamento incestuoso com seu irmão. E por causa disso, para agradar a sociedade judaizante, aquela mulher tomava muitos partidos em prol dos judeus. Por várias vezes fez votos judaicos, raspou a cabeça, cumpriu com os rituais, para que ela pudesse então ter apoio daquela sociedade que sabia das atrocidades que ela fazia. Era diante dessas duas figuras que Paulo era apresentado neste momento, destas pessoas. E então Festo, ao longo dos versículos, isso vai do versículo 13 até o versículo 22, Festo vai relatar para estas pessoas a respeito de Paulo. E o desejo deles, do rei Agripa, é ouvir o testemunho da própria boca de Paulo. Agora Paulo testemunharia ao rei Agripa. Agora seria o seu 5º, último e mais importante julgamento. Diz a palavra de Deus, versículo 23, que é preparado um julgamento de extrema pompa, luxuoso. Paulo é recebido no meio de um auditório de diversas pessoas importantes. E aí, o que é que Paulo prega? Quem acertar, café dobrado hoje de manhã? O Evangelho. Paulo não está temendo a maldade daquele homem. Paulo não está temendo o poderio que estava manifesto ali ao organizarem um julgamento de extrema luxuosidade. Paulo não está temendo o julgamento dos judeus, Paulo não está temendo a pressão popular, Paulo não está temendo pela própria vida. Paulo está anunciando o Evangelho, Paulo está fazendo aquilo para o qual ele foi chamado
a fazer. Veja que lá no capítulo 26, não é nosso foco, nós não lemos esse texto, mas Paulo vai dizer que ele está feliz de poder testemunhar a Agripa. Sabe por quê? Porque agora ele estava falando a alguém que estava bem familiarizado com os costumes e com as controvérsias dos judeus. Portanto, Paulo estava falando para gente que conhecia a Escritura. Paulo agora ia falar para quem conhecia os profetas. Paulo agora vai falar para quem conhecia a respeito das profecias. Veja, Paulo não está falando para gente que diz crer assim, eu não acredito que a Bíblia é a palavra de Deus. Não é para essa pessoa que Paulo está falando. Paulo não está falando para aquela pessoa que diz assim, eu creio que a Bíblia contém, mas ela não é, em sua essência, a palavra de Deus. Não é para essa pessoa que Paulo está pregando agora. Paulo não está pregando para aquela pessoa que diz, eu concordo com algumas coisas da Escritura, mas não concordo com outras. Não é para essa pessoa. Paulo está pregando para quem crê, para quem está lá, para quem frequenta a igreja todo domingo de manhã, para quem se diz cristão. É para essas pessoas que Paulo quer anunciar esta mensagem aqui. Pessoas que estão sim no domingo de manhã, que frequentam domingo à noite, mas que continuam guardando os seus pecados em seus corações. Para pessoas que ouvem, mas que não se convertem. Pessoas que ouvem, mas não se arrependem. Perceba, evangelho não é só para classe fundamentos, não. Evangelho é para quem está todo dia na igreja, é para quem precisa se arrepender dos seus pecados. É para quem precisa entender que não se pode servir a dois senhores. Só existe, meus irmãos, dois tipos de morte. Ou você morre para o pecado, ou você morre para Deus. Não dá para viver os dois. Ou você morre para um, ou você morre para o outro. E é por isso que esta palavra é muito propícia a nós. Porque nós estamos na igreja, nós estamos ouvindo a palavra, nós ouvimos o evangelho, nós nos dizemos crente, nos vestimos como crente, usamos palavras que crentes usam, mas muitas vezes não olhamos para o nosso pecado e dizemos, eu preciso me arrepender do meu pecado. Esta manhã é uma manhã para você olhar para a sua consciência e dizer, eu preciso me arrepender do meu pecado. Qual é a sua posição quando você ouve a mensagem do Evangelho? Você se confronta com essa mensagem? Você se entrega verdadeiramente a Cristo? Ou a mensagem entra por um ouvido e sai pelo outro? Lembra do texto de Apocalipse? Lembra de onde? Caíste. Esta manhã é uma manhã para você se lembrar de onde Deus te tirou. Mas eu nasci na igreja, Rodrigo. Eu não estou perguntando onde você nasceu. Estou dizendo para você lembrar de onde Ele te tirou. Porque para alguns, o inferno é o mundo lá fora. Para outros, o inferno é a igreja. Mas para todos nós, o inferno é o nosso coração. Porque não existe mundo, não existe religião, não existe faculdade, não existe escola, não existe show, não existe nada mais pecaminoso do que o nosso coração. Desculpa se eu estou te dando uma notícia ruim nesta manhã, mas essa é a mensagem que Paulo pregou para Agripa, esta era a mensagem que Paulo queria pregar a cada um de nós. Não existe relativismo no mundo cristão. Nós precisamos pregar mais contra o relativismo. Não existe dualismo. Não dá para viver aqui e viver ali. Ou você se entrega a Cristo, ou você não se entrega a Ele. Salmo de número 9, os perversos serão lançados no inferno. Provérbios de número 5, os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem para o inferno. Meus irmãos, a salvação é somente por Cristo. E é por isso que Paulo vai pegar Cristo naquela mensagem. Quando Paulo prega, Berenice, Agripa II, líderes judeus, todo aquele auditório ouve a mensagem e não se converte.
eles continuam com a sua posição de pecado. Eles permanecem no erro, eles não se lembram de onde eles caíram. Que esta mensagem nesta manhã possa confrontar o nosso coração. O meu que estou aqui falando e de você que está aí sentado ouvindo. Para que você se lembre de onde Deus te tirou. Ah, mas eu nasci no Evangelho. Lembra de onde Deus te tirou. Arrependa-se dos seus pecados e dê louvores ao nome do Senhor, que é o único capaz de libertar o homem, que é o único capaz de conduzir o homem à vida eterna. Eu quero que você feche os olhos, nós vamos fazer uma oração de arrependimento dos pecados. Senhor, ajuda-nos. Ajuda-nos a não entrar por estes caminhos aos quais nós sabemos não agradam ao Senhor. Ajuda-nos a não pensar, a não agir, de modo que não glorifica o Teu Espírito. Ajuda-nos, ó Deus, dando-nos força para vencer aquilo que nós sabemos que está errado, mas nós relativizamos, deixamos de lado, como se não houvesse importância alguma. Ah, Senhor, que esta manhã sejamos fortalecidos por Ti, para darmos um passo importante na nossa caminhada, abandonando de vez o pecado, as algemas que querem nos prender, aquilo que intenta contra o Espírito do Senhor que está em nós. Ó Deus Todo-Poderoso, ajuda-nos, liberta-nos e glorifica neste ato o santo nome do Senhor, do Cristo que morreu para o nosso perdão, mas que ressuscitou para a vida eterna contigo, do Cristo que não está morto como aqueles homens afirmavam, mas que ressuscitou para a salvação daqueles que professam este nome e daqueles que creem que neste nome está o perdão dos pecados. Ó Senhor da igreja, Deus Todo-Poderoso, ajuda-nos nesta manhã, porque o pecado arde dentro de nós, mas nós queremos a vitória sobre a morte, porque o Senhor venceu a morte por nós. Em nome de Jesus, que seja uma manhã de perdão e de libertação, que seja uma manhã de arrependimento. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. E que a graça bendita do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, e as doces e eternas consolações do Espírito de Deus, seja sobre toda a igreja do Senhor, hoje e para todo o sempre. Amém.